Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição desse plantão glorioso, recebendo vocês aqui no sofá da minha casa, porque hoje é um papo de família, gente. Não estou preocupado com a falha do John, não estou preocupado com porque o Botafogo não está fazendo gol. Estou preocupado com coisas que eu acho que vão além disso, que são a causa disso. Isso realmente está me deixando muito preocupado. Eu quero abrir para vocês aqui, de fato, tá? O motivo pelo qual, na minha visão, a coisa não está dando certo com o Renato Paiva e acho de coração que não vai dar certo. Vou explicar para vocês. Ontem na live eu falei um pouquinho, né? Mas hoje eu vou explicar para vocês. E como eu sei que o pessoal do Botafogo nos assiste, né? E assiste a boa parte aí dos conteúdos de mídia, né? Até para saber o que a torcida está dizendo, o que estão falando, é um termômetro, né? Eu espero que eles assistam a esse vídeo, porque talvez não tenham percebido uma coisa clara, pelo menos para mim, né? Muito clara. E eu vou falar para vocês. Sabe por que não está funcionando o Renato Paiva no Botafogo e talvez nem vá funcionar? Falar sobre isso, entre outras coisas, depois da vinheta. Bom, gente, quero agradecer demais, tá? Eu sei que tem muita gente chateada, até recebi um recado que realmente assim, não tem sentido, né? Eu acho que o torcedor, ele tem várias emoções, né? E aí uma pessoa escreveu para mim, falou assim: poxa, Guilherme, eu não estou te entendendo. Você agora está indo contra o John Textor? O que aconteceu? Tal. Eu preciso deixar muito claro aqui que eu não tenho absolutamente nada. E se eu tivesse, eu seria uma pessoa completamente sem juízo. Não tenho nada contra John Textor, muito pelo contrário. Em relação ao futebol, em relação ao investimento da Eagle, eu sou um grande fã. Um grande fã. Eu admiro muito o trabalho de gestão do John Textor, já falei isso para ele várias vezes, mas isso não me exime de fazer a crítica necessária. Até porque, exatamente por não ter nada contra, muito pelo contrário, por admirar, por gostar, né? Muito mais do que admirar. Eu gosto da pessoa do John Textor. Quando a gente gosta, quem avisa, amigo é. E muitas vezes você não está cercado só por pessoas que querem seu bem. Às vezes você está cercado por pessoas que estão mais interessadas em outros fatores. Aqui a gente está interessado em ajudar o Botafogo, em ver o Botafogo bem, ver o Botafogo brigando para ser campeão. Então é muito mais no quem avisa amigo é que a gente faz esses conteúdos para alertar, para avisar, para dizer, olha, não está certo isso, olha, esse caminho talvez não vá dar certo por isso e aquilo. Ó, já tem umas dissonâncias aqui e ali. E essa coisa da atribuição de culpa, isso, num curto prazo, poderia ser prejudicial ao Botafogo. Essa atribuição de culpa pública aos jogadores, de que a culpa é dos jogadores, que eles não estão exercendo, que eles não estão aplicando, que eles não estão executando, isso gera uma perda de confiança do jogador na comissão técnica. Porque comissão técnica é a liderança. Se a liderança, que é o alto escalão, não protege os seus comandados, como fica a segurança dos comandados? Os comandados já começam a acreditar que eles estão na berlinda, que eles estão na fogueira. E aí é cada um por si. Esse discurso de que a culpa é deles porque eles não executam vai potencializar ainda mais o que há de ruim. A insegurança do John. O John é conhecido por ser um goleiro seguro. Seguro. E o John tem se mostrado extremamente inseguro e está passando recibo. Ele errou contra o Atlético Mineiro, ele cometeu um frangaço ontem, e na saída de bola estava errando passes laterais e reclamando consigo mesmo, né? A gente vê claramente a decepção no rosto do John em relação à sua performance. Isso nunca aconteceu antes. E o Botafogo já passou por maus bocados nas temporadas, né? Em nenhum momento a gente viu o nosso goleiro
tão fragilizado. Essa culpabilização pública dos jogadores, uma hora ia cobrar um preço. Uma hora ia cobrar um preço. É claro que o Renato Paiva não tem colocado ninguém no fogo, não tem apontado nomes, tal, não tem feito nada disso. Mas a própria diretoria assumiu esse tom. Isso na sexta-feira, numa matéria do jornal O Globo, dando respaldo ao treinador e dizendo que os jogadores que eram os grandes responsáveis. Tem sua responsabilidade? É claro que tem, né? E tem que ser cobrados. Ninguém aqui está eximindo o jogador A, B e C das suas responsabilidades. Ganham muito bem, ganham em dia, tem que ser cobrados sim, tem que ser cobrados. Agora, a minha preocupação vai muito além dessa má performance de jogador A, B, C, D, a gente vai falar o alfabeto inteiro, né? Que é quase o time inteiro do Botafogo. Acho que a questão que está muito óbvia, para mim pelo menos, e me surpreende não estar óbvia para outras pessoas, principalmente para quem comanda o futebol do Botafogo. O senhor Alessandro Brito, né, que é o cara que está ali diariamente, né, vivendo o Botafogo diariamente, me surpreende muito, porque a situação, a resposta do por que não dá certo, por que não dá certo e por que cada vez mais está claro que não vai dar certo. A gente tem duas questões aí. A gente tem dois tipos de ego. O ego do treinador, que é massageado pelo acionista majoritário, pela diretoria, pelos cabeças do Botafogo. E isso aconteceu também no Bahia. O Renato Paiva, ele tinha o ego massageado pelos representantes do Grupo City. Internamente, na diretoria, era um cara muito querido, tá? Saiu do Bahia porque quis. Então a gente tem essa questão de que o Renato Paiva, ele tem ideias tão contundentes e tão bem elaboradas, teoricamente, que as pessoas compram essa ideia. Que quando você o contrata e contrata a ideia dele junto. Então, o Renato Paiva, ele se vê como o portador de uma ideia revolucionária de futebol. Os cabeças do Botafogo enxergam o Renato Paiva como uma via interessantíssima de sistema de jogo de futebol. Então o Renato Paiva, ele está assim, muito seguro. Ele está muito seguro de si. Porque ele tem um respaldo da diretoria e o tempo inteiro elogiam esse sistema de jogo dele, essa ideia de jogo dele, que é o jogo posicional. E na cabeça dele, e ao que parece aí, né, pelo menos tem sido dito isso repetidas vezes da diretoria, ele tem considerado que os jogadores é que são limitados e não conseguem exercer e executar aquilo que ele mostra nos treinos. Então ali eu tenho uma questão do ego do treinador. Não, eu sou genial. Eles é que são limitados. E aí tem o outro lado. O ego dos jogadores. Os jogadores acabaram de ser campeões da Libertadores da América. Os jogadores acabaram de ser campeões do Campeonato Brasileiro. É o campeonato mais difícil, não vou dizer do mundo, mas da América Latina, sem dúvida nenhuma. Muito mais difícil até do que a Libertadores. Só que a Libertadores é o campeonato mais glamuroso das Américas. Esses caras conquistaram esses 2 títulos agora, 4 meses. E aí vem alguém com uma ideia nova que não está encaixando. Os caras olham pro treinador de cima para baixo e falam assim: irmão, quem é você? Quem é você? O que você ganhou com essa ideia aí? O campeonato equatoriano? O campeonato baiano? A gente acabou de ser campeão da Libertadores. A gente acabou de ser campeão brasileiro. Qual é a ideia melhor? A nossa ou a sua? Então os caras não estão conseguindo executar e, de certa forma, como você não consegue executar, como você não consegue concretizar, chega um momento em que você fala assim: pô, isso aí não dá certo, precisa mudar, isso não vai encaixar.
E aí não é nem má vontade do jogador não, mas ele já não está executando, ele não está conseguindo alcançar essa ideia, aí a boa vontade é um pouquinho menor. Aí o esforço é um pouco menor, porque você está fazendo algo que você não entende dentro de campo. Isso fica claro nas entrevistas dos atletas. O Matheus Martins ontem falou sobre isso. Fica claro, né? O professor está nos cobrando muito. E fica claro que eles não sabem o que fazer em campo. E aí eu tenho, como eu falei na live, água e óleo. Eles não se misturam. E aí vai ser, num frasco, água e óleo, separados, sem que haja fusão. É o que está acontecendo. De um lado você tem o ego do Renato Paiva, que parece não mudar de ideia. Do outro você tem o ego dos atletas, que por não estarem sabendo executar isso, com certa forma consideram essa uma ideia menor do que a anterior. E aí a gente precisa ressaltar, o John Textor tentou, ele tentou. Mas quando ele traz o Renato Paiva, parece que ele se dá por vencido. E aí ele trouxe um treinador menor do que o grupo. Ele trouxe um treinador menor do que o projeto. Ele traz um treinador que vai olhar para esse grupo olhando o currículo de baixo para cima. Só que a vaidade do treinador faz com que ele ainda enxergue o grupo de cima para baixo. Mas ele não tem currículo para isso. E aí os treinadores é que enxergam o treinador e todas as suas ideias de cima para baixo. E não está casando. Não sei se sou o único a pensar isso. Gostaria muito que vocês colocassem os seus comentários aí. Não sei se sou o único a pensar isso. Não sei se realmente o John Textor vai balizar esse trabalho por muito tempo. A nossa situação na Libertadores da América é muito parecida em termos de números com a do ano passado, só em números, porque o momento é bem diferente. Ano passado o Botafogo tinha 3 pontos em 3 rodadas. Esse ano também, com uma diferença. Ano passado o viés era de crescimento. O último jogo dos 3 o Botafogo tinha vencido o Universitário. Agora o viés é de queda. Agora o viés claramente é de queda. Mas temos 2 jogos em casa e o próximo é contra o Carabobo, lá na Venezuela. Esse jogo na Venezuela se torna uma final. Se o Botafogo não vencer o Carabobo, o Botafogo pode estar até colocando em risco uma vaga na Sul-Americana, gente. Olha o cenário que se desenha para o Botafogo. Guilherme, você acredita na classificação? Olha, pode parecer maluquice, né? Mas eu ainda acredito. E muito mais pela limitação dos nossos adversários por qualquer mérito do projeto de jogo do Renato Paiva. Vencer o Carabobo na Venezuela é uma questão de vida ou morte. Isso vai ter que acontecer. Se não acontecer, aí eu já acho que é pegar o bonezinho, não precisa nem o John Textor demitir. É o Renato Paiva que vai receber uma chuva de críticas, não vai aguentar, como lá no Bahia, e vai embora. Tá? Agora, eu acho o seguinte, acho que o Botafogo, vencendo o Carabobo, ele tem boas chances de se classificar. E pode se classificar até em primeiro do grupo. Se vencer o Carabobo e vencer os 2 jogos no Newton Santos. Não acho isso impossível. O Botafogo poderia muito bem ter vencido o São Paulo não jogando tão bem. O Botafogo venceu o Juventude jogando um primeiro tempo muito ruim. Então, muito mais pela limitação dos adversários do que por mérito do Botafogo, eu ainda acredito, você pode estar me achando louco, né? Mas eu ainda acredito em classificação para as oitavas na Libertadores. E aí vai ser um novo campeonato. Né? Agora, a confiança do torcedor, ela tá lá embaixo. Vai ter um jogo sábado, o horário já é sensacional, né? 21 horas no sábado. Não sei qual será o público desse jogo, porque o torcedor do Botafogo não vê motivos para apoiar. O torcedor do Botafogo se vê traído de certa forma. Né? E vamos ter que aguardar. O Renato Paiva falou em fase estranha. Talvez realmente exista essa fase estranha do Botafogo, a bola não entra, bate na trave, bate sei lá onde, e a gente toma gols assim bizarros. É uma fase estranha? É uma fase esquisita. Né? Mas é claro que o Botafogo está colaborando demais para essa esquisitice. Acredito que
uma vitória sobre o Fluminense pode mudar o ânimo desse time, porque aí você vai enfrentar a Copa do Brasil, um adversário mais frágil e tal. Acredito que pode mudar o ânimo desse time. Mas o jogo contra o Fluminense já é um jogo arriscadíssimo, né? O adversário vem num momento melhor, os jogadores do lado de lá estão totalmente preservados fisicamente, o Fluminense poupou todo mundo, nem o Renato Gaúcho viajou, porque o Fluminense quer ganhar esse jogo. Para o Fluminense é final de campeonato. E para o Botafogo? Será mais um jogo? Porque o torcedor já está nesse modo, né? Uma parte da torcida. Só esperando de quanto a gente vai perder. E aí não dá, né? O campeão da América desmobilizar a sua torcida desse jeito, não, isso aí não é um projeto vencedor. Dá para mudar a rota, mas para isso tem que mudar muita coisa, e especialmente a crença nesse projeto de trabalho. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.